A classe média vem diminuindo drasticamente o seu tamanho de uns anos para cá. Outrora, uma classe almejada, boa de se viver na sociedade. Fora os mais ricos, claro, eram pessoas que viviam com um belo conforto, boa educação, bens de consumo. Bastava uma pessoa assalariada na família, com um bom emprego, estável. Essa pessoa já conseguia sustentar a casa. Quem nunca viu aquela imagem de uma família tradicional brasileira, americana também? O pai com um emprego estável, fixo, um bom salário, esposa cuida da casa e ainda consegue sustentar um ou dois filhos, dando uma boa educação, pagando um convênio médico razoável e tendo um bom lazer. Tudo do bom e do melhor? Claro que não, mas vivendo com dignidade, vivendo com bastante conforto. Porém, essa realidade que ocupava boa faixa da sociedade era muito presente nos anos 80, 90. De uns 20 anos para cá, isso vem mudando drasticamente. Os salários já não acompanham um massivo aumento de preços em praticamente tudo à nossa volta. Itens básicos como o gás de cozinha, combustível, leite, carne tiveram um aumento de preço muito elevado. E a manutenção desses itens básicos já vem sendo feita com bastante dificuldade pela conhecida classe média. Os salários das famílias não conseguem acompanhar esse aumento generalizado de preços. Dados do IBGE mostram que a renda dos trabalhadores segue praticamente estagnada desde 2012, fazendo com que a classe média perdesse cada vez mais poder de compra e perdendo espaço nessa faixa da sociedade. Mas afinal de contas, quem é a classe média? Fora as características que eu já falei, isso é bem discutível, mas de forma geral é aquela classe que fica entre a riqueza e a pobreza. Se leva em consideração grau de instrução, itens de conforto e renda familiar. Existem alguns dados duvidosos, na minha opinião, que consideram uma pessoa de classe média aquela que ganha entre 1 e 3 salários mínimos, já que a renda média no Brasil é de R$ 2.500. Mas convenhamos, entre 1 e 3 salários mínimos você mal consegue se bancar. Dependendo da cidade que você vive, eu, por exemplo, moro em São Paulo. Aqui o custo de vida é bem elevado. Em algumas regiões no interior de São Paulo, você ainda consegue com 3 salários mínimos, mas se você morar mais próximo ao centro, fica realmente bem difícil. Há pesquisas que mostram que o salário mínimo ideal já deveria estar em R$ 6.500. Para você ver a discrepância da realidade. A média de ganho mensal cresceu 1,3% em 10 anos, apesar de a inflação oficial no país ter acumulado alta de 81% nesse período. Então aqui o primeiro vilão do motivo pelo qual a classe média está sumindo, está desaparecendo. A inflação, ela corrói o seu poder de compra e os salários não conseguem acompanhar isso. Mas ela não é a única culpada. Existe uma armadilha na classe média. A grande armadilha que pega principalmente essa classe da sociedade. Os ricos não são muito afetados, os pobres também não, mas a classe média é a que mais sofre com essa armadilha. Mas antes de revelar qual é, eu tenho um pedido a fazer para você. Se você quiser e puder, se inscreva e deixe o like nesse vídeo. A sua inscrição é muito importante, ela mostra para o YouTube que o meu trabalho é relevante aqui dentro da plataforma. Eu trago semanalmente conteúdos que julgo relevante para agregar valor na sua vida e a inscrição e o seu like é totalmente gratuito, não te custa nada. Eu fico muito grato, obrigado. Agora, com relação à armadilha que eu mencionei, ela é comportamental, ela está ligada ao ambiente que você vive. Veja se você se reconhece nessa situação ou conhece alguém próximo que vive algo parecido. Pensa numa família que aparenta ser de classe média. Os pais estão empregados, têm salário fixo, pode ser variável também se algum deles for autônomo. Não ganham o pouco suficiente para deixarem o filho num colégio público, mas não ganham muito o suficiente
para o filho estudar no melhor colégio da cidade. Então, optam por colocar num colégio particular. O mesmo vale para o plano de saúde. Acham um convênio médico caro, mas essencial, porque não querem usar o SUS. Julgam que o atendimento é muito ruim. O mesmo vale para o transporte público. Querem se deslocar pela cidade com mais velocidade e mais conforto. Então não querem ficar se deslocando usando ônibus, trem ou metrô. Então eles se apertam financeiramente por longos anos, longos períodos, para manter esse padrão de vida, um carro 0 km na garagem, filhos estudando em colégio particular, um convênio médico razoável sendo pago. Acham que estão vivendo muito bem, com conforto, mas vivem apertados, não têm reservas financeiras. Algumas brigas acontecem eventualmente entre o casal por conta de dinheiro e eis que aparece um imprevisto na vida dessa família. Esse imprevisto faz com que eles precisem se endividar, já que não têm poupança formada, fazem um empréstimo pessoal ou atrasam o cartão de crédito, até mesmo um empréstimo com algum familiar, deixando assim a relação entre eles abalada, porque não conseguem pagar no prazo que disseram. Isso faz com que a família precise continuar trabalhando cada vez mais para pagar essa dívida ou fazer renda extra para conseguir arcar com os juros e não atrasar as parcelas, o que estressa mais ainda a vida do casal. Isso passa para os filhos, brigas conjugais começam a acontecer com mais frequência, o lazer vai ficando cada vez mais escasso e a crise está instaurada nessa família que parecia viver bem, pertencia à classe média, não somos ricos, mas estamos muito bem. Que outrora era uma classe que se vivia muito bem. E ali próximo na região vive uma outra família, essa sim já considerada de classe mais baixa, vivemos como pobre, não tenho dinheiro para colocar meu filho num colégio particular, pagar um convênio médico, preciso pegar transporte público mesmo. Ela já encarou logo de cara, no início da vida, que viveria desse jeito. Sem convênio particular, os filhos em colégios estaduais, sem um financiamento de um imóvel, pagando aluguel, sem um carro zero na garagem, um carro usado, mais simples. E por incrível que pareça, os anos vão passando, os filhos vão crescendo, entram no mercado de trabalho, começam a ajudar o pai e a mãe com renda. E olha só, essa família vive melhor do que a primeira. Também não tem muitos luxos, claro, mas ela faz churrascos com mais frequência, vai à praia com mais frequência, tem um show, um evento na cidade, eles conseguem pagar os ingressos para a família toda, enquanto a outra só vive trancada dentro de casa, no máximo assistindo um Netflix. Percebe o que eu quis dizer aqui? A grande armadilha da classe média, ela não tem dinheiro suficiente para ter aquele padrão de vida, mas ela se nega a não usar aquele padrão de vida. Ela se nega a morar de aluguel por um período, ela se nega a não ter um carro novo na garagem, se nega aos filhos não estudarem nos melhores colégios da cidade e ficam forçando esse padrão de vida que não condiz com os salários. Já que a classe média ela é bem ampla, né? Existe ali a classe média alta, a classe média baixa, então muitas vezes os seus amigos, a bolha que você está, o seu convívio social, tem alguém ali que também é classe média, não chega a ser rico, mas que ganha um pouco mais. E aí essa pessoa tem o filho, as coisas nas mesmas condições. Então você meio que se envergonha de não conseguir acompanhar os seus amigos e fica forçando aquele estilo de vida. Pense se você não conhece alguém assim, ou se você mesmo não se enquadra nisso que eu descrevi. Não é raro eu receber esse tipo de relato, onde eu reparo claramente que tem pessoas que tiveram vidas muito mais simples, empregos mais modestos, ganham menos e levam uma vida muito mais feliz, com mais respiro,
tem dinheiro guardado. E aqui, para não trazer só o problema da classe média, eu trago 3 soluções para essa armadilha. A primeira, óbvia aqui na conversa, comportamental. Adote um padrão de vida condizente com os seus ganhos. Acredite em mim, não é o fim do mundo usar transporte público, não é o fim do mundo seu carro não ser tão potente, você não morar no melhor bairro da sua cidade ou o colégio não ser um dos melhores. Você terá muito mais benefícios na sua vida adotando agora, por enquanto, um estilo de vida um pouco mais simples para poder alavancar lá na frente. Acumular, conseguir fazer com que o seu dinheiro sobre para fazer poupança e aí sim, daqui a alguns anos, colocar um carro melhor na sua garagem, poder pagar um estudo melhor, quem sabe na faculdade, um MBA, uma especialização. Então, a primeira solução, comportamental. A segunda, um ganho extra. Não se prenda a uma única fonte de renda. Sempre pense em ter pelo menos a segunda. Eu sei que por aí na internet você ouve falar, as minhas 10 fontes de renda, vídeos aqui no YouTube, as minhas 7 fontes de renda, mas não se prenda muito nesses números. Ter 7, 9, 10 fontes é algo bem fora da curva. Pense a princípio em apenas 2, a sua fonte principal e uma segunda fonte de renda. Ponto, acabou. Solidifica essas 2. Aí, daí para frente, você pensa na terceira, na quarta fonte. E aqui eu já linko com a terceira solução. Não importa que você ganhe mais se você gastar tudo que você ganhou. Então a terceira solução, aprenda a investir para no mínimo preservar o seu patrimônio. Lembra do primeiro vilão que eu falei aqui no vídeo? A inflação, aqueles 81% no mesmo período, enquanto os salários foram corrigidos apenas 1,3%? Pois bem, então, se você não conseguir multiplicar o seu capital, pelo menos preservar, acompanhar a inflação e ter um pequeno ganho real em cima da inflação, já é ótimo, já é um grande passo. Vamos supor que você não tem muita tolerância ao risco, então você não vai se arriscar muito na renda variável, no mercado de ações. Saindo da poupança ou parando de deixar o seu dinheiro parado na conta corrente, que eu sei que você deixa, só de você melhorar os seus investimentos dentro da renda fixa já é um ótimo passo. Você já consegue um investimento com característica híbrida. Ele é parte pós-fixado e parte pré-fixado. Já tem vídeo aqui no canal explicando o que é pós e pré-fixados. Vou deixar aqui nos cards, inclusive você assiste quando terminar este. Esse tipo de investimento preserva o seu poder de compra, te protege contra a inflação e ainda te dá um ganho real acima dessa inflação. Então, ajustando o seu comportamento de consumo, tendo uma segunda fonte de renda, fazendo renda extra e investindo bem esse dinheiro que você consegue fazer sobrar na sua mão para formar poupança, você se livra dessa armadilha da classe média e aumenta drasticamente as suas chances de subir para a classe de cima, se assim for o seu desejo. Ou se manter na classe média, mas viver com muito conforto, pagar as coisas com folga. Eu não vou ter grandes luxos, mas vou viver muito bem, obrigado. Não é errado desejar isso. Se vê muito conteúdo aqui na internet de como ficar milionário, rico, isso e aquilo. E acredite, riqueza é muito importante até um certo nível. Aquele nível atingido, dali para cima, você vai notar que existem coisas muito mais importantes na vida. Mais uma vez, te peço, se você quiser, puder, se esse conteúdo agregou para você, se inscreva aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e do montão de vídeos que já estão aqui postados. Meu muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, um beijo, nos vemos no próximo vídeo.